Olá, turma! Aqui é a professora Eliana Santos, com mais uma aula na nossa disciplina Aplicativos Informatizados. Continuando o nosso assunto sobre formatação hoje vamos falar sobre as normas ABNT, aquilo que aplicamos quando estamos construindo trabalhos acadêmicos. As normas ABNT são muito utilizadas, né, nos trabalhos. E nossa agenda de hoje, nós vamos falar sobre as normas ABNT, dando uma breve introdução sobre o tema. Vamos falar também sobre a estrutura de um trabalho nas regras ou normas ABNT e, mais especificamente na nossa disciplina, o foco, né, focando na nossa disciplina, nós vamos falar sobre formatação de capa, folha de rosto e sumário. Bom, o que são ou o que é norma ABNT? Se vocês já fizeram algum trabalho na escola, e eu acredito que fizeram muitos, provavelmente vocês já ouviram falar nessas normas, certo? Mas o que quer dizer isso, ou o que são essas normas? ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas. É uma entidade privada e sem fins lucrativos que cuida de diferentes normatizações no país. Cada norma surge por meio de uma necessidade da sociedade, né? Por exemplo, um cidadão, uma empresa ou até mesmo um grupo de pessoas pode entrar em contato com a ABNT e informar que é necessário normatizar um determinado processo. O assunto, então, é levado a um comitê técnico que vai decidir se a norma é ou pode ser criada ou não para esse processo que está sendo solicitado. A ABNT estuda e propõe formas de sistematizar os processos, sejam eles de cunho acadêmico, tecnológico, industrial, produção de serviços e muitos outros. Pessoal, sistematizar significa que os processos, ou tornar os processos de uma forma mais eficiente. As normas servem para isso, né? E os processos são gerenciados de uma maneira mais eficiente dentro de uma organização. No caso do meio acadêmico, ou das normas que são desenvolvidas para o meio acadêmico, significa padronizar o desenvolvimento do trabalho acadêmico, também buscando a eficiência. Falando ainda do meio acadêmico, a ABNT elabora normas brasileiras, são as chamadas NBR. E existem milhares dessas normas, né, que eles produzem a cada necessidade, conforme eu falei. E cada uma delas é identificada por números. Por exemplo, a NBR 14724 traz todas as regras sobre como elaborar um trabalho acadêmico, uma monografia, no caso de uma universidade, no caso de vocês, TCC, né? Com o objetivo de facilitar o desenvolvimento, então, de implementar essas normas no TCC, no que se refere à formatação, o Centro Paula Souza disponibiliza um manual que apresenta ou traz orientações quanto ao desenvolvimento, apresentação, formatação e estética, de acordo com as normas técnicas da ABNT. E aí vocês implementam estas normas nos trabalhos acadêmicos que vocês realizam. Esse manual é fornecido pelo próprio ETEC, né? Mas é possível também baixar da internet. Para vocês, eu deixei uma cópia disponível no Teams, até porque vocês terão que consultar, né, para realizar aí algumas atividades, talvez até de outros professores. As normas ABNT, então, a gente pode observar aqui que existe uma estrutura, né, a ser considerada em relação a trabalhos acadêmicos. No caso de vocês, como eu falei, TCC, né?
Essa estrutura, então, é feita mediante regras estabelecidas pela própria BNT. E essas regras, ou essas normas, são compostas por elementos textuais, pré-textuais e pós-textuais, para organizar o trabalho acadêmico. Vamos ver, então, como esses elementos são divididos no trabalho acadêmico, observando esse esquema que está aparecendo para vocês aí. Os elementos pré-textuais, então, começando por eles, diz respeito a toda a introdução feita no trabalho, dando uma aparência antes do conteúdo, né, propriamente dito, do trabalho. Os elementos pré-textuais, então, eu vou ter sempre elementos obrigatórios e opcionais. Os obrigatórios, nesse caso, capa, folha de rosto, resumo e sumário. E os demais elementos são opcionais, significa que você pode ou não colocar dedicatória, agradecimento, lista de tabelas e os outros citados aí. Os elementos textuais, então, contêm ou comportam o conteúdo central do que está sendo abordado no trabalho, né? Ou seja, a introdução, o desenvolvimento do seu trabalho e a conclusão. É importante frisar que nessa etapa, o autor do trabalho deverá abordar a sua problemática, né? Que problema você está tentando resolver, que solução você está apresentando com o seu trabalho. A partir, obviamente, das análises que você fez durante o processo de pesquisa. Os elementos textuais são compostos por introdução, desenvolvimento e conclusão. É importante frisar que nessa etapa, o aluno ou o autor do trabalho deverá abordar a sua problemática, sempre com vistas ao que foi desenvolvido durante o curso. Ou seja, detalhar a pesquisa a partir das informações coletadas e analisadas. Os elementos pós-textuais são compostos de referências bibliográficas, anexos e índices e podem ser integrados ao trabalho. Nesse caso, o elemento obrigatório é a referência, né, que é onde a gente coloca os artigos, livros, todas as consultas que foram realizadas para elaborar o seu trabalho. O anexo e o apêndice são elementos opcionais. Lembrando que anexo são documentos, né, que não são ou não foram elaborados pelo autor do trabalho. Por exemplo, algum questionário elaborado por uma outra pessoa, mas que você está aplicando na íntegra, no seu trabalho. E apêndice são textos ou documentos elaborados pelo autor. Por exemplo, algum procedimento, né, da pesquisa que você definiu, né, e aí você tem que colocar ou citar, pode ou não, como eu disse, é opcional, colocar no final do seu trabalho. As páginas devem ser sempre numeradas, tá? E utilizando sempre aí os algarismos arábicos. Lembrando também que as folhas iniciais, que é a capa, a folha de rosto e sumário, elas são contadas, porém o número nessas páginas não aparece, ou não deverá aparecer. E tem uma forma, né, da gente fazer no Word para que isso realmente não seja considerado. Bom, pessoal, essa disciplina, obviamente, o que eu passei para vocês foi uma introdução, porque ela não é para ensinar vocês a desenvolver os elementos do TCC, até porque vocês vão ter um professor, quando chegar o momento, que vai dar essa parte de metodologia da pesquisa, mas foi só para situar o nosso assunto. Na nossa disciplina, nós vamos aprender a formatar alguns elementos muito importantes nesse documento, que é a capa, a folha de rosto e o sumário. Vamos lá? Lembrando que aqui a gente vai falar de alguns elementos que são obrigatórios, né? Como a capa.
As informações que devem conter na capa, então, nome da instituição, nome da unidade, são esses elementos aí que a gente vai abordar de forma gráfica no próximo slide. Aqui, então, se vocês observarem, a gente pode detalhar as informações que devem aparecer nessa capa. Número 1 aí, cabeçalho, diz respeito ao nome da instituição, no nosso caso, Centro Paula Souza, e nome da unidade, no nosso caso ainda, ETEC Ferraz de Vasconcelos. E também traz informações sobre a formatação, né? Então, fonte Arial 14, negrito, e a única novidade aí é a palavra caixa alta, que significa maiúscula. Existe uma forma no Word de você deixar para que tudo que for digitado apareça com maiúsculo, né? E é uma informação que eu vou passar depois para vocês. Mas nesse caso aqui, como são poucas palavras, simplesmente você seta no seu teclado para maiúsculo e digita. E também temos um alinhamento centralizado, né? No número 2 é o nome do curso. O nome do curso, por exemplo, marketing, né? Ou informática aplicado ao marketing, conforme for o nome do seu curso, tá? A fonte Arial também 14, caixa alta, alinhamento centralizado. O número 3, a gente tem o nome do autor do trabalho, ou o nome de vocês. Fonte Arial também 14, negrito, alinhamento centralizado, mas não é caixa alta. Então, a gente escreve normalmente lá, obedecendo as letras maiúsculas para o início de cada nome que compõe o nosso nome. O número 4 é o título do trabalho, você pode também ter um subtítulo, né? O título em caixa alta e o subtítulo escrito de maneira normal. E por fim, no número 5, a gente tem o local aonde você está defendendo esse trabalho, ou mais especificamente onde você estudou, geralmente, né? Onde fica localizado aí a sua instituição de ensino. No nosso caso, Ferraz de Vasconcelos. E também o ano que você está realizando esse trabalho. A folha de rosto, que é um outro elemento obrigatório, ela também traz mais algumas informações aí que a gente vai abordar melhor no próximo slide, tá? O nome do autor, então, esse slide anterior, na verdade, ele está falando da capa, mas aqui já traz os elementos da folha de rosto. Então, o nome do autor, título, subtítulo. A nota explicativa são aquelas informações que, inicialmente, né, porque está na folha de rosto, a primeira coisa que a pessoa vai acessar do seu trabalho, essa nota explicativa, ela diz de forma resumida do que é que se trata o trabalho. Então, nesse exemplo aqui, texto apresentado ao componente curricular de aplicativos informatizados, ministrado pela professora Eliana, para obtenção parcial da nota do curso MTech e Marketing da ETEC Ferraz de Vasconcelos. Então, é uma nota explicativa para um trabalho que a gente faz em sala, né? Não é o TCC seria um outro texto, né? Eu mudaria aqui alguns elementos, mas, em suma, a nota explicativa, ela fornece as informações iniciais do trabalho. Depois, nome do orientador, local e ano de entrega. Aqui está a formatação, né, da folha de rosto. Então, no número 1 aí, da mesma forma, fonte Arial 14, negrito, alinhamento centralizado, é o nome do aluno. Depois, o título do trabalho, né, no número 2, fonte Arial, também negrito, caixa alta. No número 3, a informação da nota explicativa, né? Ela tem um tamanho diferente. Arial, geralmente, a fonte, geralmente de tamanho é 11, tem trabalhos até que às vezes colocam 10 também, tá? Mas aqui a gente colocou 11. Alinhado à direita e espaçamento simples, para ficar nessa configuração aqui. Por último, número 4, a gente tem o local e a data. Muito bem, aqui eu coloquei para vocês, como a gente não tem assim, às vezes os alunos perguntam quais são a quantidade de espaçamentos que você deve ter entre
uma informação e outra, né? Na verdade, vai depender muito de como está formatado o espaçamento entre linha no trabalho de vocês. Mas aqui dá uma ideia, né? Então, aqui ele diz aproximadamente entre nome de aluno e título do projeto, aqui é o título do trabalho, 12 espaços, né? Mas o que eu queria destacar mais para vocês aqui é esse espaçamento que a gente usa para alinhar o texto explicativo. Então, geralmente, eu coloquei até aqui a janelinha do Word, né? Geralmente são 8 centímetros, o texto alinhado à esquerda, né? E a gente consegue esse efeito aqui, ó, essa formatação, mais ou menos, começando mais ou menos no meio do trabalho, colocando essas informações aqui, ok? Aqui também eu trago para vocês como é que eu formataria a caixa alta se eu não quiser apertar a tecla lá do meu aparelho tecnológico aí que vocês estão usando, celular ou computador, para a caixa alta, eu posso também formatar a partir do Word, né? Como vocês podem ver aqui, é a janela Fonte. Ela me traz aqui uma opção que se chama Todas em maiúscula. Uma vez que você setar aqui, tudo que você digitar, mesmo que não esteja setado no seu teclado, no teclado do computador ou do celular para maiúsculo, vai sair em maiúsculo, ok? Bom, pessoal, vamos falar agora de um outro elemento muito importante, que é o sumário. É um elemento pré-textual que orienta o leitor sobre o que tópicos ele vai conseguir visualizar ou ler ou se inteirar no seu trabalho. O sumário também, eu destaquei aqui que ele é um elemento de uso obrigatório e sumário nada mais é do que a numeração das divisões ou das seções ou das partes do seu trabalho de forma organizada, né? E esse é o último elemento também que aparece aí na configuração de elementos pré-textuais. Então, a palavra sumário, ela vai ser no seu documento, no seu trabalho, ela vai estar centralizada em negrito e caixa alta ou maiúscula. E essa letra B aqui diz assim: a subordinação dos itens do sumário deve ser destacada pela apresentação tipográfica utilizada no texto. Traduzindo, né, ou trocando em miúdos, significa dizer que os itens vão obedecer ou devem obedecer a uma hierarquia. Por exemplo, introdução vai ser número 1, se eu tiver objetivos número 2, e dentro de objetivos eu tiver objetivos geral e objetivo específico, vai ser 2 objetivos, 2.2 objetivo geral, 2.3 objetivos específicos. Então, é isso que quer dizer esse item B. E o item C diz respeito aos elementos pré-textuais, né, que não devem constar no sumário. Então, o que vem antes do sumário, e isso é uma coisa lógica, né, o que vem antes da página onde você colocou o sumário, obviamente não vai aparecer ali, só que for dali para frente, ok? É isso que está dizendo aí. Aqui eu coloquei um exemplo, né, para vocês, para a gente poder pensar. Então, eu tenho aí 1, biblioteca, 2, papel, tal, papel do professor. O item 3, que é incentivo à leitura, está subdividido em 3.1. E o item 3.1 ainda está subdividido em 3.1.1. Então, é essa subordinação ou hierarquia que a gente vai sempre ter no sumário, tá? Então, é isso que fala aquele item que eu comentei lá atrás com vocês. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre a norma BNT, né? Lembrando que não é uma aula de metodologia da pesquisa, simplesmente é para situar o nosso assunto, tá? Vamos falar agora de um assunto bem importante, que é o sumário no Word, o sumário automático. É um sumário que você consegue configurar no Word para que os números das páginas sejam atualizados de maneira automática. Lembrando que a gente vai conseguir fazer isso apenas no Word que está instalado no computador, tá? Mas é uma informação importante que a gente precisa abordar.
Toda vez que eu quiser criar um sumário no Word, então, os tópicos têm que ser formatados usando essa guia de estilo que está marcado em vermelho aí para vocês, né? Os tópicos serão formatados como título 1, 2, 3 e assim por diante, para que o Word reconheça esses tópicos quando vocês selecionarem essa opção de sumário automático, tá? Isso, como eu falei, pode ser conseguido ou pode ser realizado através dessa guia estilos destacadas aí para vocês. Então, um exemplo, esse texto aqui, quando você posiciona o cursor em cima da palavra ou do tópico que vai compor o sumário, automaticamente a guia estilo, isso em qualquer parte do documento, ela vai mostrar qual é o estilo daquela palavra ou que está implementado naquela linha, tá? No caso aqui, introdução, vocês estão vendo aí que está marcado em cinza, e isso é uma marcação do Word, não foi uma marcação minha, é uma marcação do Word, ele mostra que é título 1. Tá? Assim como se eu posicionar no restante do texto, o restante do texto tem que estar configurado como normal, que é essa primeira guiazinha que aparece aí. Por quê? Porque aí o Word vai entender o seguinte, só que tem que subir para o sumário é quem está formatado como título 1. Significa dizer o seguinte, que se vocês formatarem todo o corpo do texto como título 1, quando vocês gerarem no sumário automático, tudo isso vai compor e aí vai ser uma salada só. Então, a gente tem que formatar, repetindo, como títulos 1, 2, 3, etc., apenas as informações, no caso dos tópicos, que devem compor o sumário, ok? Um outro exemplo aqui, planejamento, como vocês podem ver, o cursor está posicionado em planejamento, então ele mostra título 1. Essa informação vai ser a primeira que o Word vai considerar no sumário. Se eu quiser que essa segunda informação aqui, marketing de conteúdo, também conste do sumário, e nesse caso vai ser um subtítulo de planejamento ou um subelemento, eu preciso configurar como tal. Como vocês podem ver aqui, essa informação ou essa linha onde está escrito marketing de conteúdo está formatado como título 2. Né? E a gente vai ver depois no final como é que isso vai ficar. Feito isso, tendo terminado toda a formatação dos tópicos em título 1, 2, etc., eu venho na guia referências e seleciono sumário. E aí ele vai me abrir aqui vários tipos, né, que depois a gente pode até também configurar esses tipos aqui. Não vou abordar isso agora, mas vocês saibam que é possível ser configurado. E quando você seleciona o tipo de sumário automático, ele automaticamente vai montar conforme o estilo ou o tipo de sumário que você escolheu nessa tela, tá? A formatação do sumário irá obedecer, como eu falei, título 1, título 2, organizando os tópicos que estiverem formatados dessa forma. Quanto maior o estilo do título, mais indentado ou mais recuado à direita, ele vai aparecer no seu sumário. Aqui, né, um exemplo, quando eu criei o formato, estava fazendo esse teste e criei o sumário automático, vocês podem ver aqui que todos esses que aparecem mais à esquerda, aqui, introdução, objetivos e planejamentos, foram formatados como título 1. E dentro de planejamento, vocês vejam que tem esses outros tópicos aqui. Esses outros tópicos foram formatados como título 2. Então, eles entram como subtópicos do tópico planejamento. E, ao final aqui, conclusão, ela volta mais identado à esquerda, porque ela foi, ou essa linha de conclusão foi formatada como título 1, ok? Quando você clica onde ele inseriu o sumário, quando você clica, ele vai abrir essa janelinha aqui, e aqui onde está escrito atualizar sumário, você vai clicar toda vez que você fizer o quê? Você está lá montando o seu trabalho, escrevendo o seu trabalho, formatou os títulos 1, 2, 3, 4, conforme você necessita, tá? E continuou escrevendo os textos. Se você incluiu mais textos e o número da página
relacionado àquele tópico foi alterado, você não precisa entrar aqui e alterar na mão. Quando você clicar nessa guiazinha que está aparecendo aqui de atualizar sumários, ele automaticamente vai considerar aqui o número dessa página. Por isso que chama sumário automático. Você cria uma vez e depois você só vem aqui e clica em atualizar. A gente pode pensar assim, isso talvez seja inútil num trabalho que tem, sei lá, 5 páginas, porque você sabe, é só você colocar na mão, né? Mas pensa aí nas teses de doutorados, nas monografias, ou até mesmo no TCC de vocês, tá? Que tenha mais de 20 páginas. Já fica meio complicado, sem contar que você pode também incorrer em erros, né? Você pode colocar um número de página visualmente ter consultado, mas isso pode ter mudado e você não percebeu. Então, é muito útil essa questão de sumário ou essa funcionalidade, né, de sumário automático no Word. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula sobre formatação de Word com as normas ABNT. Lembrando que o sumário automático não dá para ser usado no celular ou no Office 365 da plataforma. Não vão pirar por causa disso, tá? Mesmo assim, é importante aprender para que a gente possa usar no computador, e vocês também usarem no computador aí de vocês, que é onde todo mundo, acredito que vai desenvolver um dia aí um trabalho, por exemplo, como um TCC. Acredito que ninguém vai fazer no celular, não sei. Mas se for fazer, já sabe que vai ter que colocar na mão, tá? A não ser que mais para frente eles apresentem aí um aplicativo capaz de fazer isso, tá? Então, para todos vocês que um dia desenvolverão seus trabalhos de conclusão de curso no computador, tenho certeza que essa informação vai ser muito útil. Por enquanto, quem puder realizar atividade no computador, que tiver o Word instalado, né, tenta praticar a inserção do sumário automático. É muito importante a gente colocar o aprendizado em prática. Quem não puder ainda fazer isso, né, não tem problema, tá? Porque a atividade que eu vou colocar aqui, vocês também vão conseguir fazer de maneira ou de forma manual, porque eu não vou aqui castigar ninguém colocando, por exemplo, um texto que tem 100 páginas, tá? Não se preocupem com isso. Então, como tarefa, obviamente, eu vou apresentar para vocês um pequeno texto para que vocês façam ou para que vocês trabalhem estas formatações que a gente discutiu aqui, ok? Muito bem, pessoal. Então, essa foi a nossa aula, tá? Deixo aqui uma recomendação para vocês visitarem ou não visitarem, mas estudarem, né, esse material que foi colocado aqui, ok? Até a próxima aula. Tchau!